Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas das normas regulamentadoras, hoje vamos para a nossa aula número 15. Vamos tratar da NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, que foi atualizada agora em 2019, certo? O que a gente vai ver nessa aula? Vamos ver o objetivo da NR10, as atividades que são abrangidas nessa norma. Vamos falar como essa norma está relacionada com outras NRs e com o E-Social. E eu trouxe também os pontos que eu acho mais relevantes da norma regulamentadora número 10. Vou falar da qualificação, capacitação, habilitação e autorização dos profissionais que vão lidar com a eletricidade. Vamos falar um pouco sobre o treinamento e, por último, ali a cerejinha do bolo, que é o que eu gosto muito de compartilhar com vocês. A gente vai falar de procedimento de trabalho e ordem de serviço para os serviços com eletricidade, e eu vou trazer para vocês aqui uma ordem de serviço da parte de elétrica editável para que vocês possam usar aí nos seus trabalhos, e vou também apresentar minha área de membros e dizer o que pode ter lá na área de membros em relação à NR10, certo? Mas antes já sabe, né? Dá um joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que essa informação chegue em mais e mais pessoas. Bora lá! Bem, qual é o objetivo da NR10? É implementar as medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então, ela vai tratar ali de toda a segurança desses trabalhadores que vão interagir com a parte elétrica. Quais são as atividades abrangidas por essa norma? Então, ela vai falar dessas fases, tá? Da geração da energia elétrica, da transmissão, distribuição, consumo, incluindo as etapas de projeto, que é super importante. Na hora que você vai fazer um projeto de elétrica, você tem que levar em consideração a NR10, você tem que levar em consideração a saúde dos trabalhadores que vão trabalhar na parte elétrica, né? Então, tudo isso a gente vai ver aqui. Também construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas proximidades, uma vez, né, que pode criar ali um arco e pode atingir pessoas que não estão diretamente trabalhando, colocando a mão na parte elétrica, mas de estar na proximidade, essas pessoas já podem ter risco. Então, tudo isso é tratado na NR10, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas normas, as normas internacionais cabíveis também podem ser utilizadas. Beleza? Pessoal, vou falar brevemente aqui de algumas normas que são citadas dentro da NR10, e isso é muito importante que vocês saibam. Por exemplo, os trabalhadores que são autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exames de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizadas em conformidade com a NR7, o PCMSO, e registrado em seu prontuário médico. Então, todos os trabalhadores que forem autorizados a fazer, a trabalhar, a fazer manutenção, tudo da parte elétrica tem que ter passado por os exames que estão descritos no PCMSO. Então, a NR10 tem uma relação ali com a NR7, né? Os trabalhadores precisam fazer os exames para poder executar esses trabalhos. Na ocorrência do não cumprimento das normas constantes nessa NR, né, se não for cumprido tudo que está na NR10, o Ministério do Trabalho e Emprego adotará as providências estabelecidas na NR3, que trata de embargo ou interdição. Então, se uma obra, se um projeto,
se um local de manutenção não estiver cumprindo o que determina a NR10, aquele local, aquela obra pode ser embargada e interditada, certo? E sobre o E-Social? O que acontece, pessoal? No início, lá, no passado do E-Social, praticamente todos os treinamentos que são citados nas normas regulamentadoras tinham que ser enviados para o E-Social. E aí o E-Social foi sendo enxugado, e agora 2 eventos só da parte de SST precisam ser enviados para o E-Social. E o treinamento da NR10 é um desses eventos que precisam ser enviados. Não somos nós, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, que enviamos esse evento, porque esse evento S2200 já foi enviado, já foi solicitado ano passado. Geralmente, quem envia esse evento é o pessoal da contabilidade, o pessoal do RH, porque no contrato dessas pessoas, elas já têm ali, né, já vão trabalhar com alta tensão, vão trabalhar com a parte elétrica, então ela já tem esse treinamento e esse evento que é o código 1006, a autorização para trabalhar em instalações elétricas, já foi enviado para o E-Social. Então, é uma norma que está ali, esse treinamento da NR10, que o pessoal que trabalha com a parte de eletricidade precisa fazer. Esse evento S2200 tem que ser enviado para o E-Social, certo? Vamos lá, então. Vou mostrar para vocês o que eu considerei ali dos pontos mais relevantes da NR10, para vocês terem uma ideia do que está ali e o que a gente pode aprender, o que a gente pode entender no que a NR10 vai ajudar a gente nessa área de SST, certo? Uma coisa muito importante. O empregador deve elaborar e manter um prontuário das instalações elétricas. Esse prontuário das instalações elétricas, pessoal, é um sistema organizado de informações pertinentes às instalações elétricas e aos trabalhadores que sintetizará o conjunto de procedimentos, ações, documentações e programas que a empresa mantém ou planeja executar para proteger o trabalhador dos riscos elétricos. Então, esse prontuário aqui, ele é de suma importância e quem faz é o empregador. Lá vai falar sobre os EPIs, vai falar de todos os perigos, vai falar de todos os procedimentos que tem que ser levado em consideração para poder evitar os riscos de choque elétrico, né? Então tá tudo ali descritinho, tá falando do EPI, o CA do EPI, a formação, né? Então tem um engenheiro elétrico responsável, tem ali o documento que comprova em que faculdade que ele se formou, enfim. Esse prontuário de instalações elétricas deve ser elaborado, mantido na empresa e os funcionários têm que ter acesso a essa documentação. Outra coisa de extrema importância que é abordada na NR10 são as medidas de proteção coletiva. Tem que ser a seguinte: a primeira medida de proteção coletiva quando se trabalha com NR10, com parte elétrica, é a desenergização da rede, né? Então, a pessoa vai fazer ali um trabalho na parte elétrica, precisa ter a rede desenergizada. Se isso não for possível, aí vai as outras medidas coletivas, que são isolação das partes vivas, colocar obstáculos, colocar barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático do sistema. Depois de você ter atendido as medidas de proteção coletiva, aí vem as medidas de proteções individual, que são os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual específicos e adequados para as atividades desenvolvidas na parte elétrica, cumprindo ali a NR6.
E aí, o que a gente vai se preocupar com essa parte elétrica? As vestimentas, né, do trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e as influências eletromagnéticas. Então, são vestimentas que não vão conduzir energia, não são inflamáveis, certo? É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Então, quem está trabalhando com parte elétrica não pode ter brinco, não pode ter anel, não pode ter corrente, nada metálico. E outro ponto relevante que eu destaquei na nota é a parte de segurança em projetos. Todo o item 10.3 trata da parte de projetos, pessoal, porque os projetos de elétrica, quando eles são elaborados, tem que ser pensado na manutenção, em quem vai fazer aquele serviço de manutenção. Então, esses projetos têm que ser especificados, têm que ter especificados dispositivos de desligamento, de seccionamento de circuitos que possuam recursos para impedimento da reenergização. Considerar o espaço seguro quanto ao dimensionamento e à localização de seus componentes e as suas influências externas, quando dada a operação, os serviços de construção e também manutenção. Então, o projeto tem que ser pensado, tá? Então, essa cabine primária tem que ter espaço para a pessoa se mover ali dentro, tem que ter um espaço suficiente para ela fazer todas as movimentações, religamento, desenergização, né? Então, tudo isso tem que ser verificado. O item de projeto é de suma importância da NR10 e tem que ser verificado para que tenha menos riscos para os trabalhadores envolvidos no serviço de construção e manutenção e, claro, operação do sistema. Outro ponto que trouxe aqui para vocês é a parte de proteção contra incêndio e explosão. Por quê? Porque as áreas onde houver instalações e equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão, conforme a NR23, né? Então, tem ali extintores, enfim, que tipo de extintor você vai usar para a parte elétrica. Então, são coisas que têm que ser observadas, certo? Então, toda a parte elétrica, os equipamentos elétricos, tem que ter ali os seus extintores de proteção. E aí, agora a gente vai falar sobre o trabalhador que vai fazer os serviços na parte elétrica. Então, existe o trabalhador que é qualificado, o que é habilitado, o que é capacitado e o autorizado. Vamos falar sobre cada um deles para não ter mais dúvidas da diferença e o que cada um pode ou não fazer, certo? Então, o item 10.8.1 da norma diz o seguinte: é considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Ok, então, por exemplo, um engenheiro eletricista que não tenha registro de classe, um eletrotécnico, um eletricista predial, esses profissionais, se tiverem feito o curso em instituições credenciadas pelo MEC, eles são trabalhadores qualificados, certo? Eles são qualificados para trabalhar na parte elétrica. E aí, é considerado habilitado o trabalhador previamente qualificado, né, que foi formado em uma instituição e com registro no competente conselho de classe. Então, por exemplo, um engenheiro eletricista que tem o registro no CREA é um profissional habilitado para trabalhar com parte elétrica. Já o capacitado é aquele que atende às seguintes condições simultaneamente, tá? Tem que ter essas duas coisas aqui para ser capacitado, que são: receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado e trabalhe sobre a responsabilidade do profissional habilitado e autorizado.
Então, é uma pessoa que é contratada de uma empresa que foi treinada por um profissional habilitado. Foi treinado por exemplo, um engenheiro eletricista, que é o habilitado, certo? E essa pessoa vai trabalhar sobre a responsabilidade desse mesmo engenheiro aqui, tá? Ela não é a responsável. Ela foi capacitada, ela foi treinada para aquilo, mas ela não tem ali o curso, o registro no órgão competente. Mas pode fazer porque aprendeu por alguém habilitado, certo? Então, essa pessoa é capacitada. Já os autorizados, os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com anuência formal da empresa. Então, esses três, o habilitado, o capacitado e o qualificado, só podem trabalhar na parte elétrica se a empresa der uma anuência formal, der um papel dizendo que eles estão autorizados a executar tais serviços. Entenderam a diferença? Espero que sim. Beleza. Vamos lá. O que mais eu trouxe aqui para vocês? Vou falar um pouquinho sobre os treinamentos. Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no anexo 3 da SNR, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bianual a cada 2 anos e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir. Então, não aconteceu nada, o trabalhador está lá empregado, capacitado, autorizado, habilitado, enfim, está empregado e não aconteceu nada. A cada 2 anos ele tem que fazer um treinamento de reciclagem. Beleza? Agora, se acontecer troca de função ou mudança de empresa, o treinamento que ele fez em uma empresa não serve para aquele diploma, não serve para quando ele for para uma outra empresa. Ele tem que fazer um novo treinamento, certo? Retorno de afastamento ou trabalho ou inatividade por período superior a 3 meses. Então, esse trabalhador ficou 3 meses de licença por qualquer motivo. Quando ele voltar, ele já tem que fazer outro treinamento. Modificação significativa das instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização de trabalho também precisa ser feito um treinamento de reciclagem. Certo? Vamos dar uma olhada aqui no anexo 3 sobre esses 2 tipos de treinamentos e depois a gente volta para cá. Aqui, pessoal, esse daqui, ó, o anexo 3, curso básico, segurança em instalações e serviços com eletricidade, tem carga mínima de 40 horas. Então, a NR3 traz aqui qual deve ser a programação mínima desse treinamento: introdução, risco às instalações de eletricidade, risco de choque, os arcos, os campos eletromagnéticos, as técnicas de análise de risco, medidas de controle do risco elétrico, tá aqui, item a item. Fala também, esse curso tem que falar também dessas NBRs, das regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego, da NR10 e das outras NRs que estão associadas à NR10, qualificação, habilitação, capacitação e autorização de trabalho. Vai falar sobre os equipamentos de proteção coletiva, individual, rotinas de trabalho e procedimentos, instalações desenergizadas, liberação para serviço, sinalização, toda essa parte nesse treinamento. Risco de acidente, acidente de origem elétrica e os primeiros socorros, as noções sobre lesões, priorização de atendimento, aplicação de respiração artificial, massagem cardíaca, técnica para remoção e transporte de acidentados, práticas,
tudo isso é tratado nesse curso básico de 40 horas. Já o curso complementar também tem carga horária mínima de 40 horas. O pré-requisito para o curso complementar é ter participado com aproveitamento satisfatório do curso básico definido aqui na parte de cima. E aí a carga horária de 40 horas também diz aqui a programação mínima desse treinamento. E aqui tá todos os itens, né? Técnicas de trabalho sobre tensão, em linha viva, o potencial, né? Depende de cada, né? Esses asteriscos aqui, ó, tá dizendo, deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições de trabalho, características de cada ramo, padrão de operação, de nível, de tensão, de outras peculiaridades específicas ou ao tipo ou condição especial de atividade, sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico do trabalhador. Então, todos esses itens aqui têm que ser de acordo com a empresa que está contratando. Qual é o sistema de proteção coletiva para aquela empresa? Qual é o equipamento de proteção individual para aquela empresa? Posturas e vestuários do trabalhador, depende do tipo de trabalho que ele vai executar naquela empresa, certo? Acidentes típicos, análise, discussão, medidas de proteção, e aí a empresa já pode trabalhar se teve acidentes dentro do sítio delas, como que aquilo foi analisado, como que aquilo foi discutido, quais são as medidas de proteção que vieram após aquilo, enfim. E as responsabilidades, tudo isso nesse treinamento aqui do curso complementar, certo? Vamos voltar para a nossa apresentação. Depois que eu falei do treinamento, agora eu vou falar do procedimento de trabalho. Por que isso é tão importante, pessoal? Porque os serviços e instalações elétricas devem ser precedidos por ordens de serviço específicas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo no mínimo o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a serem adotados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma ordem de serviço que vocês vão poder usar aí, editável, né? Que vocês vão poder ter como base para fazer as ordens de serviços aí do trabalho de vocês, tá? Então, tem aqui esse modelo, que é para manutenção, ordem de serviço para a função de eletricista de manutenção, aí diz qual a atividade desenvolvida, né? Um modelo eu sempre falo para o pessoal, para vocês, para o pessoal do grupo de membros, que o modelo é algo que já foi feito por mim ou por uma outra pessoa e você consegue ter uma base, é muito mais fácil você partir sobre um modelo do que em cima do nada. Então, eu espero que os modelos que eu coloco aqui para vocês no nosso canal, na área de membros, possa ajudá-los a ganhar tempo no desenvolvimento do trabalho no dia a dia de vocês. Então, aqui, esse daqui é um procedimento operacional, uma ordem de serviço, e aí fala dos riscos ocupacionais, dos possíveis danos à saúde que cada risco ocupacional que foi descrito aqui pode trazer, fala dos equipamentos de proteção individual, coletiva e dos procedimentos, métodos e obrigações de quem vai executar esse trabalho. Então, todo trabalho deve ter um planejamento para se evitar acidentes, é obrigatório usar sapato de segurança sem biqueta de aço, né? Então, aqui vai citar tudo o que precisa ser feito. Então, os cabos condutores das máquinas e as extensões devem ser mantidos em local limpo e seco, né? Todos os links aqui. Trabalho em altura. Quando realizar trabalho com andaimes, os mesmos devem possuir travamento, estar apoiado em piso. O que é proibido? Que está citado também, óbvio, lá na NR10. Não utilizar adornos, anéis, relógios, correntes. Não realizar operações em local onde há cilindros, recipientes ou embalagens de combustíveis inflamáveis e produtos químicos sem autorização. Não realizar a operação
na falta de EPI ou EPC relacionado acima, né? Não vai fazer se sentir um super-herói, falar, eu já fiz isso várias vezes, não tô com esse equipamento, mas é rapidinho, que aí você pode levar sua vida embora, né, pessoal? Porque aqui é trabalho com alta tensão. Não improvisar aterramento inadequado do equipamento de uso. Aí tá falando outras coisas aqui que são específicas para esse trabalho, mas eu espero que essa ordem de serviço, esse modelo, o link está aqui na descrição desse vídeo, então vocês podem baixar e usá-las aí para o que for melhor para vocês. Aí tá falando um pouco aqui também da parte de prevenção e combate a incêndios, procedimentos em caso de acidente, incêndio, mantenha os corredores e equipamentos de combate a incêndio desobstruídos, respeite a sinalização de proibido fumar, se o seu posto de trabalho for necessária a utilização de produtos inflamáveis, requisite a quantidade mínima para a jornada de trabalho, né? Armazenar em locais apropriados, nunca realize serviços de soldas em locais de risco, procedimento em caso de acidente de trabalho, como que tem que fazer, responsabilidade do empregador, cumprir e fazer cumprir todos os itens dessa ordem de serviço, termo de responsabilidade, né? Aí a pessoa vai declarar que recebi da empresa as instruções de segurança e higiene do trabalho contidas neste documento, inclusive uma cópia do mesmo, pelo qual me comprometo sempre cumpri-las durante o exercício das minhas atividades, a data, aqui o nome do funcionário, a assinatura, e aqui o pessoal do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho, a assinatura. Importante, né? Se vocês forem os responsáveis para passar esse tipo de ordem de serviço para o trabalhador, leia junto com ele, tá? A gente deu uma olhadinha aqui, mas é coisa de 15, 20 minutinhos no máximo que pode salvar uma vida. Então, não só entrega e fala para ele, leia aí. Não, leia junto com ele. Esteja ciente de que ele entendeu tudo que está descrito na ordem de serviço, certo? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Esse modelo editável aqui é de vocês. Fiquem à vontade para baixá-lo. E agora eu vou falar um pouco sobre a área de membros que eu abri aqui no meu canal no YouTube. A área de membros é uma área fechada, tá? Só para quem quer mesmo se aprofundar nesses assuntos e está executando trabalhos, já trabalha na área, já tem bastante gente por lá, e eu vou falar um pouquinho sobre o material que já existe lá. E tem um link também de como se tornar membro, seja membro, aqui na descrição desse vídeo. Lá eu já estou falando aqui, pessoal, ó, da parte de e-social, tá completinho. Tem o envio de todos os eventos da área de SST para o e-social. Tem aula aí de 34 minutos, de 20 minutos. Estou mostrando passo a passo mesmo, né? Eu estou fazendo essas aulas aqui no canal aberto e muita gente ainda sentia dificuldade. Então, eu criei na área de membros o passo a passo. Eu pego na mão de vocês e explico tudo. E você não precisa adquirir software, né? Para mandar o envio dos dados para o e-social. Então, lá eu explico tudo direitinho. Tem também LTCAT, modelo editável do LTCAT. Que empresa precisa fazer LTCAT? Que empresa não precisa? Ali, se eu tenho uma MEI, né? Eu sou SST, sou engenheiro, sou técnico. Peguei uma MEI para enviar os dados para o e-social, para fazer PGR, para fazer declaração de inexistência de riscos. Já tem aí todas essas aulas completinhas dessas empresas MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, o que precisa enviar, precisa fazer PCMSO, não precisa, precisa fazer PGR, não precisa. Tá tudo lá. E aqui, especificamente da nossa aula, da parte de elétrica, né? Eu coloquei uns prontuários de instalação elétrica. E aí tem lá uns modelinhos de prontuários, eles não são editáveis, mas quem um dia precisa fazer aí um prontuário de instalação elétrica também vai ter acesso a essa documentação, certo? Então, a gente fica aqui com essa aula da NR10 e nos vemos em breve
na aula número 16, que eu vou tratar da NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Muito obrigada!